Olá, pessoal. Tudo bom? Bom dia. Então, estou aqui para passar mais uma aula para vocês, né? Dessa vez, interações ecológicas. E também não pretendo fazer um vídeo muito longo, embora as relações elas sejam diversas. Eu vou tentar focar em algumas mais do que outras, devido até questões de interesse, né, na área. Por exemplo, da agricultura, é interessante a gente estar falando do mutualismo, mais do que, por exemplo, falar de predação, de predador, topo, né? Predador de topo, safari, esse tipo de coisa que a gente já conhece bem, né? Papel dos leões, embora as sociedades sejam um tipo de interação bastante interessante também, certo? Mas eu tentar focar em coisas mais próximas da gente, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista da nossa relação, né, cotidiana, certo? Bom, mas vamos lá. Primeiro, conceitos básicos, né, de relações ecológicas, que também eu coloquei entre parênteses aí, comunidades. Eu não sei se vocês lembram que nas primeiras aulas a gente falou sobre conceitos fundamentais da ecologia e eu citei comunidades, né? Comunidades como um conjunto de entidades, né, espécies e até mesmo ecossistemas em interação. Mas para a gente ser um pouco mais claro e tentar enxergar como é que se dá isso, eu vou falar assim, eu vou começar falando de interações de espécies, né, que é mais fácil. Quando uma espécie se relaciona com a outra, seja por questões de proteção, alimentação, parceiros para a reprodução, aí nesse caso é de uma espécie, é dentro da mesma espécie, a gente está falando de comunidades. São relações que se estabelecem de maneira. Muitas nem são obrigatórias, mas úteis, né, para que se mantenha o ecossistema vivo, certo? Acho que o mais importante da gente compreender comunidades é compreender as interações. Comunidade é sinônimo de interação. E interação é como um fenômeno útil para a manutenção da estabilidade e da sustentabilidade do ecossistema. Então, toda vez que a gente for falar de comunidades, a gente tem que pensar nisso. A gente vai se reportar sempre a um ambiente que não precisa de interferências para que ele se mantenha vivo. As próprias interações entre as espécies, ou interação de espécies com o meio, vocês vão ver em cada exemplo, né? Isso é o que mantém o sistema vivo, certo? Então, é uma continuação do que a gente já vinha falando, né, do ponto de vista da ecologia. A nossa visão aqui é uma visão interacionista, sustentável, né, do meio. Então, a gente não pode perder o foco disso aí, embora o ecossistema ele não seja infalível, né? Há distúrbios, há variações naturais e há variações por interferências humanas, né? Fenômenos também aleatórios, isso tudo pode desestabilizar o ecossistema. Mas de uma maneira teórica e de uma maneira também fácil de se visualizar, de se constatar, os ecossistemas eles são mantidos, têm sido, sim, podem ser mantidos, né, vivos através dessas interações, tá bom? São essas interações que garantem a estabilidade do meio, tá bom? Bom, então, o primeiro conceito é relações ecológicas, são interações que os indivíduos de uma espécie mantêm entre si ou com outras espécies. Então, a gente vai ter interações dentro da mesma espécie e fora. Essas interações, elas resultam de atividades dos indivíduos visando sua sobrevivência e reprodução. Bom, isso é muito importante, né? Falar sobre sobrevivência e reprodução, porque isso nos reporta a fenômenos evolutivos, né? Dentro daquele panorama darwinista de seleção natural, né, que as espécies estão submetidas, né, aquilo que elas fazem, se a gente pudesse colocar que existe um objetivo na natureza, seria o de sobrevivência e reprodução, né, otimização da sua sobrevivência e da sua reprodução. Isso é um princípio básico evolucionista, tá?
Lembrando que o processo de evolução das espécies se dá de maneira tanto aleatória como determinista também. Mas isso é outro assunto, tá? Para a gente não ficar perdendo tempo. Mas de antemão, sobrevivência e reprodução seriam as razões pelas quais as espécies interagem. Então, quando a gente fala em interações, a gente pensa logo, olha, elas precisam sobreviver, precisam se proteger para sobreviver, precisam se reproduzir para manter a espécie, manter a prole, e em contrapartida, ganha-se um ambiente equilibrado, né? Então, o ambiente ele vai ser tanto equilibrado quanto mais as espécies interagirem para sobreviver e reproduzir. Esse é um princípio básico, né, dessas interações. Então, portanto, sendo um fenômeno evolutivo, tá? Porque leva milhares de anos, essas interações não se dão a cada dia, elas não iniciaram agora, né? Mas sim milhões e milhões de anos, que essas espécies elas fazem o que elas fazem, né? Que os nichos são formados, estabelecidos, tá certo? Então, as interações também falam sobre a história da vida, de vida de cada espécie, certo? Então, a história de vida de um leão, a história de vida de um fungo, a história de vida de um tubarão, ela é marcada por essas interações, tá certo? Entre si, dentro da população, ou entre outras espécies. A gente vai ver cada uma, como é que se dá. Portanto, assim, as interações elas podem ser intraespecíficas, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie, o prefixo intra significa dentro, né, da mesma espécie, ou interespecíficas, também aquelas relações que se dão entre uma espécie e outra, né? Também a gente pode classificar como interações positivas ou interações negativas. Há alguns livros que tratam também interações positivas como harmônicas, né? Interações negativas como desarmônicas, tá certo? Então, vejamos. Há alguns outros autores que não recomendam, né? Quando eu falo autores, estou falando de livros mais específicos, como o livro do Heathcliff, que é um livro clássico da ecologia, né? Que chama Ecologia, Economia da Natureza, que não aborda, por exemplo, ela não dá essa classificação, interações positivas, negativas, harmônicas e desarmônicas, porque o Heathcliff, ele entende que as interações são simplesmente interações. O nome positivo ou negativo diz respeito a, dentro daquelas interações, quem se dá melhor, ou seja, quem sobrevive, quem não sobrevive, quem tira proveito de quê, quem não tira. Só que isso aí, para o Heathcliff, é uma coisa que não tem muita utilidade prática, estabelecer isso, porque na natureza essas interações resultam disso mesmo, né? Não é ruim quando uma espécie morre, por exemplo, quando um indivíduo morre, porque dentro do ciclo natural do ecossistema, da matéria e da energia, ele também vai contribuir, a matéria vai contribuir para o ecossistema, né? O fato de um predador predar, que pode ser vantajoso para ele do ponto de vista alimentar, não é para ser visto como uma coisa predatória, né, no sentido pejorativo da coisa. É que ele faz parte da vida natural, né, desses bichos. Então, essa é uma visão mais naturalista, talvez menos didática, mas para nosso interesse aqui, a gente vai tratar de positiva e negativa, certo? Porque a gente vai ver no final quem se beneficia e quem não se beneficia, ou quem é indiferente nessas relações, certo? Mas é mesmo a título de didático, para você entender, e não para você estabelecer uma visão da natureza sobre, esse daqui se deu melhor, esse se deu pior, esse é um coitadinho, esse não é, certo? Vamos lá. As relações intraespecíficas, ou seja, que elas ocorrem dentro da mesma espécie. Eu vou falar aqui de cooperação, relações dentro da mesma espécie que beneficiam uma espécie, um indivíduo beneficia o outro, ou seja, um grupo ele é beneficiado pela ação mútua, pela ação voluntária
dos seus indivíduos, certo? Então, a cooperação, o nome está dizendo, né? Um está cooperando com o grupo, um coopera com o outro para o sucesso do grupo. Então, dentro daquela espécie, os indivíduos se relacionam de maneira a proporcionar, proporcionar benefícios para todos os indivíduos, né? Pensando em aumento de proteção, economia de energia, ou seja, gasto energético para alimentação ou predação, né? E otimização de caça e cuidados parentais. A gente pode citar aqui alguns exemplos, né? Se você for pensar, algumas lagartas de borboleta, por exemplo, são bem coloridinhas. Durante seu desenvolvimento, elas costumam, algumas espécies, andar enfileiradas. Essa organização enfileirada, uma atrás da outra, faz com que ela tenha uma impressão, ela aparente o formato de uma cobra, um lagarto, ou uma serpente em um tronco de árvore. Quando elas se separam e ficam individuais, elas são vistas como presas, mas quando elas se juntam, que elas aumentam de tamanho, né, evidentemente, elas estariam sendo vistas como uma possível ameaça. Então, isso diminuiria o risco de predação, né? Então, essa estratégia evolutiva, né? Porque eu não posso falar intencional, porque senão fica assim, faz aí agora, lagarta, você resolva virar aparente-se uma cobra para que você não seja predado. Isso não é bem assim. Deve haver algum motivo especial para que elas se mantenham juntas, mas isso resulta num efeito, né? Numa proteção dentro da espécie. Um outro exemplo de cooperação, né? São as colônias, né? Exemplo da caravela portuguesa, a colônia de Volvox, que é uma colônia de microalgas, você não vê, né? É microscópica. A caravela portuguesa, por exemplo, ela é o que a gente chama de águas vivas. Elas têm formatos que parecem um saquinho, né? Uma bexiga e vários tentáculos. Ali, na verdade, não é um indivíduo só. Desculpa, gente. São duas entidades que formam uma colônia, né? Sendo que cada um tem papéis específicos, né? De produção de gametas, de flutuabilidade, ou seja, de deslocamento, e outro de proteção com os tentáculos, né? Que tem essa propriedade de liberar substâncias tóxicas, né? Que protegeria a colônia. Então, normalmente, as colônias e as sociedades, elas têm algum tipo de organização e de distribuição de tarefas, né? As colônias Volvox, por exemplo, elas se mantêm juntas, sendo que a parte é como se fosse uma bola, a Volvox. Eu não tenho a imagem, não coloquei aí, perdão. Mas é como se fosse uma bola e elas se locomovem por flagelos, né? Que são tentáculos, flagelos duplos. Então, é uma célula com dois tentáculos e elas juntas, elas formam a impressão de uma bola, de uma célula maior, e os tentáculos ao redor, né, permitem a movimentação. Juntos somos mais, né? A ideia seria essa, elas se protegem e se locomovem com mais facilidade pelos seus tentáculos. Deixa eu ver aqui. Bom, os corais, né? Recife de corais, que são grandes extensões não só de minerais, mas também de esponjas marinhas, e juntos elas conseguem manter o ecossistema aquático produtivo, né? Então, esses são ecossistemas esses são exemplos de colônia que exercem cooperação, né? As colônias, via de regra, são organizações cooperativas dentro de uma mesma espécie. As sociedades, né? Elas são essa divisão de tarefa é bem mais específica. Há uma divisão de indivíduos por classes ou castas. É o exemplo dos insetos eusociais, os cupins, as abelhas, as próprias formigas, que têm classificações. Seus indivíduos são classificados em grupos. Por exemplo,
zangões, né? A abelha rainha, a operária, que tem papéis diferentes ali no seu grupo, né? Os zangões, via de regra, têm um papel de copulação da rainha. Já as operárias, elas não têm papel reprodutivo, mas são operárias especializadas na proteção, né, da colônia ou da sociedade, proteção da rainha em especial, né? Vivem em função desse bem-estar da rainha e da busca de alimentos, tá? Os leões, né, já alguns exemplos de vertebrados, eles se organizam de modo que, em grupo, eles podem atacar suas presas e garantir seu alimento, sendo que os machos, né, o macho alfa, ele é o que reproduz e ele é o que determina toda a ação do grupo, né? Aqui tem uma figura que nós estamos vendo aqui, é um formigueiro. O formigueiro também é um exemplo de sociedade, né? De insetos eusociais. O prefixo eu significa próprio, né? Verdadeiro, né? Eu é verdadeiro, perdão. Significa eu é verdadeiro, são sociedades verdadeiras, verdadeiras sociedades. Mas por que se dá esse nome? Por conta das divisões de trabalho específicas, né, de cada indivíduo. Há um nível de organização, como eu falei para vocês, em que cada grupo de indivíduos tem uma função específica, né? Isso não é tão solto assim. Nas relações dentro da mesma espécie, nós também podemos ter relações negativas, né? De comportamentos, por exemplo, que nós chamamos de comportamentos agonísticos, que são relações antagônicas, né? Essas relações se estabelecem na medida em que os indivíduos têm algum interesse comum, né? Por algum recurso. Então, indivíduos de uma mesma espécie ocupam o mesmo nicho ecológico e necessitam do mesmo recurso. Essas relações, elas podem ser diretas ou indiretas, né? Quando você tem um animal que entra em conflito com o outro, por exemplo, por uma fêmea, muitas vezes você vê entre cães, né? Mas isso ocorre também na vida selvagem, outros animais, tá? Que estão competindo pela fêmea. Isso é um exemplo clássico, né? Quando a fêmea está no cio, muitos machos conflituam para ver quem consegue a fecundação. Aí, como essa imagem aí, você está vendo aí, isso é uma relação direta, interação direta. A indireta é quando um indivíduo ele libera algum tipo de substância inibidora. É exemplo de plantas, né? Tem plantas que elas liberam substâncias tóxicas no solo para que aquele propágulo de uma outra planta não consiga se estabelecer em torno dela. Isso é temporário, porque se uma planta ficar o tempo inteiro liberando substância no solo, ela mesma não vai conseguir, o solo não vai ser propício, né, para o desenvolvimento da sua prole, exceto se a planta ela for capaz de, né, se manter mesmo com essa toxicidade. E via de regração. Bom, essas relações se dão por disputa por parceiros ou por alimento também no meio. Quando o alimento é escasso e há muitos indivíduos, há uma tendência entre os indivíduos lutarem entre si ou migrarem, né? O grupo se fragmenta. Dificilmente os grupos se fragmentam, né? Há uma organização de modo que esses recursos sejam compartilhados. Bom, agora vamos falar das relações interespecíficas, ou seja, relações de uma espécie com a outra, começando pelas positivas. A primeira delas é a protocooperação, é uma cooperação, né, primitiva, né? É uma cooperação que não é obrigatória, na qual há benefícios mútuos e os indivíduos podem viver isoladamente. Não é obrigatório estar ali, né? Esse caranguejo eremita que você está vendo aí, ele vive dentro aqui dessa espécie de concha aqui, tá? Que confere a ele certa proteção. Por outro lado, ao se locomover,
né, esse caranguejo eremita aqui, ele também está levando a sua casinha, né, que seria essa concha aqui. Que tem até uma esponja aqui em cima, né? Então, a esponja faz seu papel de filtrador, absorvendo seus minerais e açúcares. Por outro lado, esse caranguejo aqui, aqui dentro, ele se sente protegido, né? E ao se deslocar, ele leva junto toda a sua concha aí, essa concha aí, certo? Então, caranguejo ermitão, eremita, também tem algumas pessoas que falam eremita. As anêmonas no mar, também. No caso aqui, né? Essa aqui é a anêmona, que eu falei que era esponja. Aves e ruminantes. Quem nunca viu uma imagem como essa, né? As aves em cima de um ruminante, né? De um boi. Aqui mesmo, próximo à minha casa, a gente vê sempre, né? O que ele está fazendo aqui? Que tipo de cooperação é essa? Essa ave, esse passarinho, ele está se alimentando ali de certos parasitas, né? De carrapatos, etc. Que, ao se alimentar desse carrapato, ele está fazendo um bem para si, que está se alimentando, e está fazendo um bem para o boi. Entretanto, não é obrigatório que se dê, né, esse consumo, né? Esse passarinho não é obrigado a estar ali para a sobrevivência dele. E também o boi não precisa do passarinho para se manter vivo. Ele vai conviver com o ectoparasita dele ali, certo? Então, é uma relação de benefício mútuo, mas não obrigatória, né? Muitas vezes até indiferente também, né? Para o boi, por exemplo. O boi, o fato de o passarinho não se alimentar do, do, do carrapato pode ser indiferente para ele. Só um minutinho, gente. Deixa eu fechar aqui uma porta. Bom, o comensalismo, essa relação, uma das espécies é beneficiada por obter recursos alimentares a partir de outra, para a qual a relação é neutra. Olha só. Quando um animal se alimenta de restos alimentares de outro animal, tá? Nós estamos falando de comensalismo. Comensalismo é uma relação que tem alimento no meio, certo? Então, você tem como até memorizar mais fácil, né? Quando você vê aí um urubu se alimentando de restos de outros animais que já se alimentaram daquela carcaça, né? Ele está fazendo comensalismo, né? Ele é um indivíduo comensal. A mesma coisa são as rêmoras, né? Que se alimentam de restos, de detritos alimentares do tubarão, né? Que ficam nos dentes. Mesma coisa algumas aves em jacarés. Quem nunca viu um jacaré de boca aberta com um passarinho dentro ali comendo, né? Então, o comensalismo é uma relação positiva para um e neutra para outro. Por exemplo, se a rêmora não comer o resto de alimento na boca do tubarão, não vai fazer diferença nenhuma para o tubarão. Se o passarinho não for lá e comer o resto alimentar não limpar, entre aspas, né? Que o pessoal fala que tá limpando o dente do jacaré. Se o passarinho não limpar o dente do jacaré, não vai fazer diferença nenhuma para o jacaré, né? Ele corre até o risco de ir lá se alimentar, mas podendo até ser uma presa também do jacaré, mas não faz diferença nenhuma para o jacaré. Certo? Então, o comercialismo é uma relação positiva, neutra, né? Positiva para aquele que se alimenta e indiferente para aquele que proporciona esse alimento, né? Esse resto alimentar em suas partes do corpo ou que liberam pelo chão, né? É o caso ali do urubu. Bom, mutualismo, essa é uma relação muito importante, certo? Cooperativa, positiva e até obrigatória entre duas espécies, né? Cooperação na qual duas espécies obtêm benefícios a partir de uma associação de interdependência obrigatória. Por exemplo, a digestão de celulose por protozoários no estômago de cupim. Só um minuto que eu vou abrir a porta, gente.
Desculpa, gente, eu tive que atender a porta e o rapaz está pedindo água ali, a moça vai lá. Então, essa relação é... Onde eu parei? Digestão de celulose por protozoários no estômago de cupins. Os cupins, por si só, eles ao se alimentarem daquele tronco podre, né, de árvore, ele não consegue digerir a celulose, que é a substância, né? É o açúcar que está no tronco da árvore. Ele precisa que um outro agente, um outro indivíduo, uma outra espécie faça esse papel, né? Esse papel quem faz são os protozoários, né? Que são seres unicelulares, ou até pluricelulares, ao exemplo da colônia Volvox, né? Mas são indivíduos microscópicos que vivem dentro do estômago dos cupins, justamente para fazer, se a gente pudesse dizer, né, que a função dele qual era fazer essa digestão. Qual é essa troca? Ao fazer a digestão do cupim, ou ao fazer a digestão da celulose, esse protozoário ele consegue passar para o cupim o açúcar livre, né? Ele quebra, a celulose é como se fosse uma macromolécula rica em açúcares. Então, quando ele começa a digerir, ele picota, né? Ele é como se ele cortasse a celulose em vários pedaços, né, de glicose, que são substâncias úteis para o cupim. E, em troca disso, ele encontra comodidade e proteção, né, dentro do estômago do cupim, certo? Um outro exemplo são as algas e fungos formando os líquens. Aí temos uma imagem aqui, tá? Quem nunca viu isso aqui? Isso aqui são algas que se associam com fungos no tronco das árvores. Para quê? Para trocarem açúcar, né? O fungo, ele absorve o açúcar que é produzido pela alga. A alga, ela faz fotossíntese. Ao fazer fotossíntese, ela produz glicose, né? Quem vai fazer uso dessa glicose? Os fungos, certo? Também outra relação, fungos e vegetais, né, formando micorrizas. No caso, observe aqui, tem uma relação entre um fungo, esse cogumelo, e uma raiz de uma planta, de uma árvore, tá? Observe essa associação. Essas raízes aqui não podemos chamar de raízes, mas é como se fossem, né? Chamamos de hifas, que são aquelas pequenas raízes dos fungos e de cogumelos, que se emaranham aqui entre as raízes das plantas. Nesse emaranhado aqui, ó, vão acontecer associações importantíssimas, né? Onde as plantas elas cedem a glicose aos fungos e esses cedem água e sais minerais para as plantas, ou seja, a planta faz fotossíntese e passa para o fungo. E o fungo pode passar o quê? Água e sais minerais para a planta. Então, micorrizas é isso, são relações entre fungos. Mico significa fungo, gente, certo? E rhizos vem de raízes, né? Rhizas. Então, essas relações que se dão aqui entre essas partes, né? Tanto do fungo como da planta, onde haverá uma troca de nutrientes livres e água. Quem são esses nutrientes livres? Sais minerais do solo, tá? Que os fungos conseguem absorver, e em troca disso, a planta fornece ao fungo a glicose livre, certo? Há um caso especial, e é muito importante para a agricultura, né? Casos de interações entre bactérias, né? Do tipo Rhizóbio, né? E as raízes de plantas leguminosas. Observe aqui. Nessa primeira imagem aqui, é só uma relação entre fungo e raiz, só para você ter o aspecto, né, daquilo que eu acabei de falar, da formação das micorrizas. Tá? Agora, na agricultura, a gente pode ver o seguinte: tem determinadas plantas que nós chamamos de plantas leguminosas, né? Por exemplo aí do feijão. A gente vai encontrar nas raízes dela esses pequenos nódulos, nós chamamos de nódulos, que são esses pedacinhos mais espessos aqui da raiz, que as pessoas até acham que são parasitas, né? E tiram e limpam tudo isso aí, tá fazendo tudo errado.
Porque esse nódulo aqui, ó, ele deposita, é um depósito de bactérias fixadoras de nitrogênio, a exemplo do Rhizobium. O que o Rhizobium faz? Essa bactéria ela é capaz de absorver do solo o nitrogênio livre. Nitrogênio é uma substância que não é fácil de ser fixada, porque o nitrogênio livre ele só existe na atmosfera, né? O que acontece no solo é que ela, para chegar livre às plantas, ela precisa passar por vários processos de transformação. Ela vai passar de nitrito para nitrato, de nitrito para amônia. Então, quem faz esse papel de quebra dos complexos de nitrogênio são as bactérias, né? E onde é que essas bactérias estariam alojadas? Dentro desses nódulos. Então, a agricultura ela se beneficia quando ela favorece a existência desses agentes, né? Essas bactérias, né? Que são típicas de um solo bem fértil. Então, a manutenção do solo é também a manutenção desses micro-organismos, certo, gente? Então, as bactérias se alojam aqui nos nódulos das raízes de plantas leguminosas, tá bom? Elas ficam mais viçosas quanto mais for a quantidade, quanto mais tiver nódulos. Bom, uma outra relação que não, mas não obrigatória é o inquilinismo, né? Quando uma espécie vive sobre ou no interior de outra sem prejuízos mútuos, uma relação positiva. O epifitismo, né? De orquídeas e bromélias nas árvores. Quem nunca viu essa imagem aqui? Isso é interessantíssimo, porque há estudos com anfíbios, por exemplo, que quantificam, né, em uma área a quantidade de epífitas, né, de bromélias, e isso tem sido favorável, essas bromélias são favoráveis como microhabitat de anfíbios. Isso tem aumentado a diversidade dos anfíbios em ecossistemas que mais apresentam uma variedade desses microhabitats. Ou seja, existe uma correlação entre a disponibilidade de plantas epífitas, de bromélias, de orquídeas, nos troncos das árvores, com o aumento da diversidade de anfíbios, né? Porque isso aqui confere proteção a esses animais, né? Eles conseguem tanto se reproduzir aqui dentro, né? Os anfíbios, depositar seus ovos, porque aqui dentro acumula água. Então, quando chove, acumula água. Isso é bom para anfíbios, porque eles depositam ovos que ficam protegidos aqui numa altura relativamente boa do chão, né? Eles protegem seus ovos, que eclodem aqui, né? E futuramente esses indivíduos adultos eles vão se proteger dos predadores também aqui dentro dessas plantas epífitas, né? Isso é muito importante porque a planta ela fornece esse abrigo, né, a essas plantas qual é o benefício que essas bromélias obtêm? O acesso ao sol, por exemplo. Quanto mais altas forem as bromélias, mais elas teriam acesso à luminosidade para fazer fotossíntese, certo? Em contrapartida, ela também fornece abrigo para uma terceira espécie, que é o anfíbio. Não faz diferença nenhuma para essa árvore aqui, a existência ou não de bromélias. Então, entre a árvore e a bromélia, há um inclinismo, onde apenas um se beneficia, o outro é indiferente. Então, é positivo para as bromélias e indiferente para as plantas. A questão dos anfíbios aí foi só uma complementação, certo? Predação interespecífica, né? Uma espécie que se alimenta da outra. Há casos de canibalismo, como em aranhas, há casos em insetos também, que se alimentam de outros. As aranhas é muito clássico, né? A aranha viúva negra, ela se alimenta do seu próprio parceiro. Ela copula e depois se alimenta dele, né? Isso é uma coisa importante, porque no período em que ela se mantiver gestante, né, ela tiver prenha, ela vai se manter digerindo, né, aquele alimento que vai dar energia para ela para o período de gestação, em que ela não vai estar se arriscando muito, né?
quando um indivíduo de uma espécie abate a outra para se alimentar. Então, a razão dessas interações, né, de predação é a alimentação, gente. Há três tipos de predadores, né? Predador de topo de cadeia, aí tem aí as grandes aves, os leões, né? Predadores forrageadores, os lagartos, né? Muitos lagartos que passam, e aranhas também, que passam boa parte do seu dia ou da sua noite forrageando, ou seja, indo atrás de presas, né? Caçando. E tem outros tipos de predadores que são aqueles mais tranquilos, mais estratégicos, são chamados de predadores sempre espera, né? Anfíbios, eles ficam intocados ali esperando, algumas cobras ficam esperando a sua presa passar. Normalmente eles usam alguma estratégia pela coloração ou comportamento, né? Tipo o engodo caudal. Tem algumas cobras que têm um rabo, a cauda branca, e ela fica movimentando assim para atrair a presa, né? Então ela fica semelhante a uma minhoquinha balançando. Então quando chega um anfíbio para tentar, um anfíbio ou qualquer outro bicho, né, para tentar se aproximar para ver o que é, ela dá o bote. Então são estratégias evolutivas, né, que são favoráveis a uns em relação a outros. Então a predação é, sem dúvida, uma relação positiva e negativa, é benéfica para uma e maléfica para outra que está relacionada, porque um dos dois vai ser presa, certo? Então a relação mais menos. E o parasitismo. No parasitismo, um indivíduo utiliza o organismo hospedeiro como habitat ou fonte de alimento, causando-lhe prejuízos. A gente tem o caso clássico do coronavírus, né? Que é um parasita interno, né? Um endoparasita, que tem aí levado uma série de mortes no nosso mundo, né? Uma pandemia de coronavírus, a gente ainda está nessa pandemia, o que resulta numa evolução de especialidades. Observe que o que a gente tem vivenciado é a evolução adaptativa, como propôs Darwin, nos nossos olhos. Para quem não acreditava, o que nós estamos vendo é isso na prática, né? A gente tem aí várias cepas ou variantes do coronavírus que estão se renovando ou se adaptando, surgindo, devido à sua alto poder de replicação e reprodução diferenciada. Quando um parasita como esse se hospeda no pulmão do ser humano e prolifera, a sua rápida proliferação origina, por diversidade, né, outros tipos de vírus que são mais resistentes via de regra, porque dentro do organismo do hospedeiro ele encontra condições de existência, né, mas encontra também algumas resistências. Há indivíduos que, né, apresentam uma defesa natural e não manifestam sintomas, são os assintomáticos, por exemplo, que eles conseguem eliminar o vírus naturalmente pela ação de anticorpos, né? Mas já há outros que não resistem. Isso é uma grande interrogação hoje, né, para a ciência. Mas o que merece destaque aqui é o seguinte: os parasitas, eles têm, com o tempo, vão desenvolver estratégias para a sua sobrevivência, né? Isso fica parecendo uma coisa assim intencional, mas é um fenômeno que parece realmente intencional, né? Mas é um fenômeno aleatório acima de tudo, no qual assim os vírus, ao chegarem em um determinado momento, vai ser desvantajoso para eles que o seu hospedeiro morra. Então há uma tendência hoje da ciência, né, de supor que possivelmente as próximas variantes elas não sejam tão letais. Elas tenham, sim, um alto poder de disseminação, mas que elas não sejam tão letais. Por quê? Porque no futuro ela vai precisar de hospedeiros para poder ela mesma se manter. Porque se todo hospedeiro que ela se hospedar, em que ela se hospedar for morrer e for rápido, ela não vai conseguir permanecer no tempo. Ela vai ser isolada e vai morrer. É uma coisa assim que é uma mistura de
de um discurso intencional, né, previsível, com um aleatório, mas a ciência ainda está estudando isso, mas, via de regra, os parasitas eles não levam à morte imediatamente os seus hospedeiros, porque senão isso poderia comprometer sua própria existência, certo? E é o que provavelmente vai acontecer se o que eu estou falando acontecer nas próximas cepas, então é válida essa ideia que nós já temos sobre o comportamento viral, o comportamento do parasita, né, de modo geral. O parasita pode ser vírus, como pode ser um fungo, como pode ser uma bactéria, certo? Então é isso. Aí eu estou colocando aqui sobre o Aedes aegypti, que o Aedes aegypti ele é um hospedeiro também, né, de um vetor, de um vírus, mas ele não é afetado, né? Ele é apenas um hospedeiro e transfere esse vírus, esse agente etiológico, para um outro hospedeiro, no caso o ser humano, que sofre consequências, né? Mas essa relação entre o Aedes e o seu vírus, ela não é danosa para o Aedes, muito provavelmente por conta disso que eu acabei de falar para vocês, né? A estratégia do vírus é manter o seu hospedeiro vivo em até certo ponto. Só que nós, seres humanos, não conseguimos resistir tanto aos efeitos ainda do Aedes. Há muitos anos ainda pela frente ainda de adaptações entre nós e esses vírus que vêm lá do Aedes, certo? Mas entre o inseto e o Aedes já há uma relação muito antiga, muito mais evoluída, a ponto de que o vírus não consegue causar dano ao inseto, né? Bom, resumindo aqui, para a gente finalizar, gente, as relações ecológicas elas podem ser intraespecíficas ou interespecíficas, ou seja, dentro da própria espécie, indivíduos da mesma espécie, ou entre indivíduos de espécies diferentes. Considerando relações dentro da mesma espécie, a gente vai ter aqui relações que são harmônicas ou positivas, são as sociedades e as colônias, como eu falei no começo, sociedades de insetos, né, de grandes vertebrados como leões, elas têm são relações cooperativas onde há uma divisão de tarefa muito clara, né, nas sociedades, muito mais que nas colônias. Nas colônias, os indivíduos, eles são parte integrante um do outro. Existe uma associação íntima entre a anatomia de um com a do outro. Nas sociedades, necessariamente não. As relações desarmônicas, intraespecíficas, você vai ter o canibalismo, né, quando um indivíduo come o outro da mesma espécie. Alguns insetos fazem isso, alguns aracnídeos também, tá? A competição dentro da mesma espécie também é possível, por alimento, por disputa de parceiros reprodutivos. E nas relações interespecíficas positivas, a gente vai ter a protocooperação, um coopera com o outro, fornecendo indiretamente recursos ao outro, né? O comensalismo é a mesma coisa, sendo que um é indiferente ao outro, né? Por exemplo, as rêmoras que comem restos alimentares dos tubarões. Então, o comensalismo é uma relação que envolve alimento, restos alimentares. O mutualismo, uma das principais, se não a mais importante, das relações harmônicas interespecíficas, é a relação obrigatória. Isso também mutualismo também é chamado de simbiose, certo? Se um elo dessa cadeia aí, desses indivíduos se rompe, os dois podem sofrer consequências e vir a morrer. Então, no mutualismo, é a única relação em que há essa obrigatoriedade, né, entre espécies diferentes. Sendo que se você retira um do outro, separa os outros, essa relação é negativa para os dois, né? Seria negativa no final para os dois. Isso se houver uma ruptura, mas entre si são relações positivas, mais, né? São harmônicas. O inclinismo e epifitismo é onde um serve de habitat para o outro. Então, é positivo para um, indiferente para o outro, tá? Positivo para aquele que consegue, né, no caso das bromélias, ocupar grandes altitudes para poder pegar sol com mais facilidade, fazer fotossíntese.
e para a planta hospedeira, né, para árvores, faz pouca diferença. Por fim, o parasitismo, né, e o predatismo. O parasitismo é uma relação muito específica, onde o parasita, obrigatoriamente, ele precisa ter aquele inquilino, aquele hospedeiro, perdão, mas o hospedeiro, ele não precisa do parasita, evidentemente, né? É uma relação danosa. Então, o parasita, ele vai tirar proveito do seu hospedeiro e o hospedeiro só vai se prejudicar. Então, é uma relação desarmônica, positiva e negativa. E o predatismo também. Eu preciso só chamar a atenção aqui, para finalizar, que a competição é a única de todas as relações que é negativa para um e negativa para outro. Tome muito cuidado com isso. Por quê? Por que é negativa? Já que um está competindo com o outro e um vai ter o recurso e o outro não vai ter. Cuidado. A relação, os sinais positivo, positivo, negativo, negativo, é entre os indivíduos que estão envolvidos e não o recurso que está em jogo. Entendeu? É tipo assim, quanto mais um indivíduo interage com o outro negativamente, competindo, né, por aquele recurso, a tendência é que quando esse recurso escassear, os dois vão morrer. Então, a ação de um é concomitantemente a ação do outro negativa. Quanto mais eu me alimento, está sendo positivo para mim em relação ao alimento e não em relação ao competidor. Nós estamos simplesmente cavando nossa, entre aspas, nossa cova. Então, em direção àquele recurso, quanto mais um se alimenta do recurso e o outro menos, no final, quando o alimento escassear, todos dois vão sofrer. Então, é uma relação que tem um consequencialismo nisso aí, né? Negativo para os dois. Então, é a única relação que é negativa para um quanto para outro. É por isso que tantos competidores, aí vocês vão ver lá na ecologia de populações, quanto aqueles, um competidor em relação ao outro, eles estabelecem um ciclo, né? Onde ele mantém o recurso um pouquinho para que ele não escasseie logo. É preciso manter, né? Ele cresce em sua população, mas ele tem que esperar um pouco, ele baixa um pouco sua atividade para que o recurso possa subir de novo em abundância. Porque se ele consome tudo de vez, ele se dá mal, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Eu estou livre para tirar as dúvidas de vocês, certo? E vou mandar para vocês essa aula já agora. Grande abraço aí, um bom dia para vocês.